Então, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer aquela aula que belisca ardido na alma, que eu adorei isso, tá? Por quê? Porque para a gente crescer, às vezes a gente precisa deixar algumas cascas, né? Vocês viram a borboleta para ela se transformar naquele bichinho maravilhoso? Ela precisa sair da casca. E aquilo deve doer, viu, gente? Deve doer nascer, deve deixar ela bem cansada. E eu gosto de pensar que todo o meu caminho de desenvolvimento humano me trouxe para um lugar onde eu desenvolvo pessoas, né? Então eu imagino assim, ó, que eu no comecinho de tudo, lá em 2015, eu estava bem enrolada. Minha vida estava muito enrolada, né? Então, eu fui me desenrolando, 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 desenvolvendo, né? Vocês já viram quando a gente ganha um presente? A gente ganha o presente envolvido, né? Então a gente desenvolve. Vocês já tinham parado para pensar no sentido da palavra desenvolver? E hoje nós vamos falar sobre, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, nós vamos falar sobre o que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos. O que impede, gente? Vamos parar para pensar um segundinho. Vejam bem, por que que a gente quer ter um relacionamento amoroso? Por que que a vida, não vamos falar de nós, vamos falar da natureza, por que que a vida forma pares? De dois em dois, para passar a vida adiante. Concordam comigo? Então, a vida junta as pessoas para passar a vida adiante, certo? Mas então, o que que impede desse fluxo acontecer, ok? Eu tenho percebido, tá, no consultório, que nós temos muitas crenças que nos limitam, tá? Pessoas que nós amávamos nos ensinaram muita coisa, né? Essa semana veio uma pessoa aqui e ela queria uma constelação para relacionamento amoroso, né? E ela falou assim: ai, mas eu não gosto de sair, eu não saio nunca, eu vou para o serviço, vou para casa, passo no mercado de vez em quando. Se você não sai, você nunca vai ser vista. E aí, como que você vai encontrar seu príncipe encantado? Como que seu príncipe encantado vai te encontrar? Me diz. Você diminui muito as chances de encontrar um grande amor, certo? Mas acontece, tá, gente? Acontece, porque o meu grande amor veio me encontrar no meu serviço. Então, milagres acontecem, tá? Você pode ajudar o milagre a acontecer, ok? Você pode ajudar o milagre a acontecer e dar aquela mãozinha, né? Outra coisa que essa cliente me disse, eu me sinto, ai, muito cansada para me arrumar. Gente, nós queremos ficar com gente feia? Ó, eu já entro aqui, já começo a olhar para minha própria carinha. A gente quer ficar com gente feia, mal arrumada? Não. Nós queremos estar com pessoas bonitas, arrumadas, cheirosas, que tenham um sorriso no rosto. Ninguém gosta de ficar com quem tá chateado, né? Desanimado, não sabe o que fazer, certo? Olha lá, então o cuidado pessoal ele é essencial, né? Para aquelas que estão procurando um par e não estão conseguindo, anota aí. O que que você está ganhando com isso? O que que eu ganho quando eu não encontro uma pessoa para ficar comigo? Qual é o meu ganho secundário? Ok? Na aula da semana passada, nós falamos sobre sucesso profissional. Tá gravado, tá no meu YouTube, tá? Quem ainda não tá inscrito lá, vai lá no meu YouTube, por Márcia Oliveira, Prósperas e Livres, e vai lá ouvir. Por quê, gente? Porque nós temos um feeling para a abundância. Só por sermos filhos de Deus, temos um feeling para a abundância, ok? Então, nós temos algumas ordens sistêmicas que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir? Não, que a gente segue naturalmente, que a nossa alma segue naturalmente, não é uma coisa que o Bert inventou. Ele percebeu algumas ordens naturais, que é o pertencimento, né? Que é a hierarquia ou a ordem dos acontecimentos, e ele também percebeu a,
o equilíbrio de troca entre as pessoas, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre isto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. O que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos? Principais situações que aparecem nas constelações. E, em geral, são emaranhamentos sistêmicos. O que é um emaranhamento? Vocês viram um exemplo que eu dei da gente estar enrolado, né? Quando um fio ele está emaranhado, como que ele está? Assim ele ainda está organizado, né? Emaranhado, gente, é quando está emaranhado mesmo. Ih, você está enrolado e tem até nó no meio e a confusão está grande. Isto é um emaranhamento. Está emaranhado. Então, o que a gente faz com emaranhamento? A gente, com calma, a gente olha para ele, a gente vê de que ponto a gente pode começar a puxar, a gente faz alguma coisa com ele, devagar e com paciência, respeitando. Se você não respeita um emaranhamento sistêmico, o que pode acontecer contigo? Isso aqui vira um nó, arrebenta, quebra, estraga. Então, emaranhamentos sistêmicos nos prendem numa rede circular. E essa rede ela nos aprisiona na insatisfação e infidelidade no amor, tá? Em uma constelação, em apenas uma, quando a gente abre o campo para olhar para o tema de uma cliente, a gente consegue perceber muito mais do que um emaranhamento. Só que nós trabalhamos com um. Por quê? Porque aqui, por exemplo, tem 3 pontas desse fio, né? Esse emaranhado aqui. Se eu puxar esta ponta, o restante se movimenta? Se movimenta, né? Estão vendo? Ó? Tudo se movimenta se eu puxar uma ponta. No emaranhamento, às vezes tem muitas pontas. Numa ponta está nosso papai, na outra ponta está nossa mamãe, na outra ponta está nossa profissão, né? Vai ter outros fios aqui, porque isto é a nossa árvore genealógica, que vai ter cada pessoa da árvore, ela tem um fio que se liga a nós, ok? Dorme com um barulho desse, se você não tinha pensado nisso ainda. Então, quando você movimenta um fio de um emaranhamento, todo o emaranhamento se movimenta, certo? Quando a gente abre um campo, e é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai olhar para o que na vida desta pessoa está emaranhado. E qual é a solução? Qual é a solução? É muito lindo, muito fantástico para quem nunca viu. Vai ser a primeira vez hoje, tá? E é um momento onde a gente tira os sapatos, porque a gente está pisando num terreno sagrado. O sistema familiar do outro é um terreno sagrado. A vida do outro é um terreno sagrado, ok? Muito bem. Então aqui a gente vai seguir, porque agora começa a beliscar ardido. Márcia do céu. Aqui, o que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos? Vamos lá, primeira coisa, arrogar um lugar que não é o seu. No nosso sistema familiar, nós temos um lugar. Qual é o seu lugar? Se você contar quantos irmãos você tem, você sabe qual é a sua ordem de nascimento. Se é a primeira filha, a segunda, terceira, quarta, se é o quinto filho, esse é o teu lugar, tá? O que mais impede, Márcia? Ocupar o lugar do papai ou da mamãe. Às vezes a nossa alma está ocupando o lugar do papai ou da mamãe. E eu vou voltar aqui para olhar para vocês, gente, porque a maioria das pessoas está no lugar errado no seu sistema familiar. Cuida da vida de todos e não cuida da sua própria vida. Cuida de todos os irmãos. Cuida da avó, do vô, da mãe, do pai, das vizinhas, da vida dos outros, mas a própria vida tá lá parecendo um equilíbrio de pratos, né? Aquele equilibrista de pratos. Aquela pessoa que fica equilibrando ali vários pratos, às vezes um ou outro cai. Cuidar somente do que compete a você. E aí você anota aí uma pergunta: o que compete só a mim?
o que compete só a mim, né? Se você gasta energia com outros campos, com outras pessoas, o teu campo fica descoberto. Dorme com um barulho desse, Márcia. E isso aqui, gente, é muito, muito comum. Você entra e sai do lugar da mamãe, do lugar do papai, todo santo dia, tá? Todo santo dia. Deixa eu olhar para vocês. Vocês estão vendo de novo minha tela? Façam assim para mim. Estão vendo? Sim, obrigada. Isso. O que mais? Ocupar o lugar de qualquer outra pessoa do sistema familiar e não ocupar o seu lugar. Amores, como, Márcia, que eu sei que eu estou ocupando o lugar de outra pessoa no meu sistema familiar? Você não consegue presença, acidentes te acontecem, você perde dinheiro, você está juntando dinheiro para fazer uma viagem, aí teu carro quebra, aí você tem que gastar tudo com o carro. Você está querendo fazer alguma coisa para você, né? Ah, não sei, quero fazer uma cirurgia plástica, um tratamento dentário. Está juntando dinheiro, algo acontece, você vai para trás novamente. Estar fora de ordem é uma das coisas mais comuns quando a gente abre uma constelação, tá? A gente está cuidando de alguém. Quando nós tivemos problemas no nosso sistema familiar, como, por exemplo, acidentes trágicos, natimortos, crianças que nasceram e morreram muito cedo, perdas, lutos não vividos, perdas familiares que mexem com muitas pessoas, né? Quando a pessoa ainda é muito jovem. Porque quando uma pessoa morre, idosa, é a natureza que a leva. Vocês concordam comigo? É a natureza que a leva. Quando uma pessoa morre muito jovem, isso pode, balançar toda uma árvore genealógica, porque está fora de ordem morrer antes do tempo. Na nossa cabeça, tá? Na nossa cabeça. Nós temos alguém que está lá no céu que tem a batuta na mão das nossas vidas, né? Então, é o destino dessa pessoa e ele vai cumprir, certo? Mas nas nossas crenças, nós sempre vamos pensar que a pessoa tem que morrer de velho, né? Tem que morrer quando tiver idoso, certo? Então, as nossas crenças, às vezes, elas nos emaranham também no passado, tá bom? Vamos lá. Vamos, porque, olha, gente, hoje eu tô que tô. Eu fiquei olhando para isso aqui hoje e fiquei pensando, meu Deus, que mais que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos? E não vou conseguir falar tudo, tá, gente? Mas esse aqui agora vai doer em vocês. Respira, respira, se coloca aí arrumadinha na tua cadeira, arrumadinho. Ex-parceiros. Os seus ex-parceiros te impedem de ter um relacionamento amoroso que flui. Os ex-parceiros dos seus pais, os ex-parceiros dos seus avós, os ex-parceiros dos seus bisavós. Respira, amiga, respira, amigo. Márcia, será que eu tenho todas essas implicações? Gente, na geração da minha mãe, existia a promessa de casamento. Minha mãe era prometida para um jovem dono de uma fazenda. E a minha mãe decidiu se casar com o capataz da fazenda do meu avô. Ela decidiu, ela se apaixonou pelo meu pai, que era um funcionário, né, era um funcionário ali, deixou a promessa de casamento dela. Pois bem, sentimos até hoje as implicações sistêmicas dessa escolha que minha mãe fez, ok? Todos os laços, quer anotar uma coisa bonita? Quer anotar uma coisa bonita? Ai, caneta e papel na mão. Todos os laços amorosos precisam ser rompidos com o devido respeito e o devido refinamento de alma. Precisamos buscar um ponto de gratidão por aquela pessoa que a gente deixou ter existido na nossa vida. Respira, respira. Olha a Ana dizendo que sim com a cabeça, né?
Todos os relacionamentos amorosos que terminaram com briga, confusão, abandono, traição, você arrasta esses relacionamentos e ele fica no teu campo, no teu novo relacionamento. Chega, arde, né? Ardeu essa? Ardeu, Ana, essa? Anaí? Sim, eu tô vendo a carinha da Anaí. Meu Deus, gente. Então quer dizer, Márcia, que eu vou ter que voltar lá e falar com essas pessoas com as quais eu já tive relacionamento amoroso? Não, você não vai precisar voltar. Fica bem tranquila. A paz começa no coração. A paz começa no coração. E nosso mestre, Bert Hellinger, ele é tão lindo, gente. Ele é poético, né? Ele fala assim que a paz do mundo começa no coração das mulheres. A paz do mundo começa no coração das mulheres. E aqui, olha, eu amo trabalhar com casais. Eu faço uma orientação sistêmica para o casal, aonde eles entram, tem sessões seguidas, certo? Primeiro os dois, depois só ela, depois só ele, ou só um, só o outro, né? E, gente, para que o amor dê certo, quem quiser estudar sobre relacionamentos amorosos, este é Bert Hellinger, ele era padre, certo? Mas ele deixou de ser padre porque ele queria ter uma esposa. E teve duas, tá, gente? Ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa que sabe quando o milho ainda é milho? E daí você põe ele no fogo e ele vira pipoca? Nunca mais volta a caber dentro do milho, né? Então, este homem, ele foi provado por muitas e muitas vivências e experiências e ele nunca mais voltou a caber dentro de um milho, viu? Imagina um padre, deixa de ser padre, se casa com uma, se separa, casa com outra, né? Cria tudo isso que ele criou, nos deixa aqui. Então eu honro a vida dele. Vou visitar o túmulo dele. Ele morreu em 2019. Dia 3 agora, eu estou indo para a Alemanha, gente. Eu tô tão chique. Eu não contei para vocês. Eu vou lá estudar alguns dias com a viúva dele, né? Que hoje quem é a dona da escola dele é a viúva. Então, de lá eu mandarei notícias para vocês, tá bom? Gente, depois vocês me dão as dicas. Eu instalei o Google Drive e tô indo achando que o mundo é fácil, que todo mundo fala espanhol, né? Porque eu só falo português e espanhol. E a Bonita tá indo com uma alimentação super restrita para um lugar onde eu não falo a língua. Depois vocês me mandem umas dicas de como que eu posso fazer para sobreviver 10 dias na Alemanha. Tá ok? Muito bem, vamos continuar, vamos continuar. Márcia do céu, o que mais que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos, Márcia? Filhos não assumidos. Os nossos filhos não assumidos e os filhos dos nossos antepassados. Os filhos dos nossos irmãos, filhos dos nossos pais, os nossos irmãos não assumidos, também influencia. Nós, gente, nós vivemos como que numa nuvem. O Bert, ele percebeu assim, ó, não existe uma alma de uma pessoa só. Eu, Márcia, entendia que se eu morrer, a minha alma sai do corpo e eu vou para o céu ou qualquer outro lugar, né, de acordo com o merecimento, né? É, eu achava então que a alma habitava meu corpo, né? E aí, quando eu fui conhecendo o Bert, eu fui achando fantástico, porque ele dizia assim: nós fazemos parte de uma alma. É como se a alma da nossa família fosse uma enorme nuvem. Imaginem uma enorme nuvem. E você faz parte dessa nuvem. A nuvem é a sua família, o seu sistema familiar, a sua árvore genealógica. Você faz parte de uma nuvem, tá? Então, em sistemas onde os filhos não são considerados, filhos são dados, doados, abortados, isto impede a nossa felicidade amorosa. Eu comecei esta gravação dizendo que a natureza junta pessoas, junta para quê? Para que a vida passe adiante.
Aí a natureza vai, junta as pessoas e as pessoas olham para o seu fruto sagrado da concepção entre essas duas pessoas e essas pessoas simplesmente etiam a menos, né? Etiam, jogam para lá ou deixam para lá, não consideram o fruto sagrado de uma união. Então, sim, abortos podem causar impedimentos sistêmicos para você ter a sua felicidade no relacionamento amoroso, tá? Filhos, vamos aqui compartilhar mais uma vez para ver o que eu coloquei. Filhos nossos e dos nossos antepassados. Olha o que eu escrevi aqui embaixo. Há possibilidade de autopunição e autossabotagem na área sentimental, quando o principal efeito de se formar um casal foi deixado de lado ou menosprezado. Quero que vocês, se vocês puderem agora, printem essa tela, por favor. Depois vocês vão colocar lá no Instagram de vocês e vocês vão ficar com esta frase: há possibilidade de autopunição e autossabotagem na área sentimental, na vida amorosa, quando o principal efeito de se formar um casal foi deixado de lado ou menosprezado, ok? Quero olhar para vocês aqui agora. É muito, muito importante isso que a gente está falando, viu, gente? Agora nós vamos falar somente dos abortos. A próxima página eu deixei ela só para os abortos. Olha, então, vou voltar aqui na primeira, vocês podem fotografar essa tela aqui. O que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos? E aí nós vamos para esta página aqui, que já estou terminando, tá bom? Abortos. Abortos impedem o fluxo de alegria na nossa vida. Abortos impedem o fluxo de prosperidade financeira e abundância. Abortos impedem o, o bom fluir do amor. Por quê, Márcia? Porque os filhos são sagrados. Bert dizia que tudo na constelação só se resume a duas coisas: vida e morte, mais e menos. Se o seu trabalho te leva para o mais, ajuda as pessoas a irem para o mais, você está indo em direção à vida. Se o seu trabalho te leva em direção ao menos, o fruto do seu trabalho te leva em direção ao menos? Vamos pensar assim, uma pessoa que vende drogas, ela distribui drogas, ela leva atrás, ela ajuda os demais ou ela leva as pessoas para o menos? Leva para o menos, né? O que que acontece com a vida de quem é traficante, de quem vende drogas? Uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que é perseguida, é levada de um lado para o outro, quando é capturada, perde totalmente sua liberdade. Então, o Bert, ele percebeu, ou nós estamos falando de vida, ou nós estamos falando de morte. Muitas vezes nós passamos o dia inteiro no campo de morte do nosso sistema familiar. E quando tem um aborto no sistema, e nos nossos sistemas existem vários abortos. No meu sistema tem vários abortos. E aí a gente não está falando e nem julgando se são abortos é, provocados ou abortos espontâneos, ok? Abortos nos levam para o menos, certo? E nós vamos, eu ia dizer pagar, nós vamos trabalhar com as implicações sistêmicas disso, ok? Um pouco mais para as mulheres do que para os homens, porque em última instância é a mulher que decide fazer o aborto quando é provocada, ok? É a mulher, porque o homem, quando ele vê uma mulher gestante, ele não tem, aquilo é virtual para ele. É virtual, não está acontecendo no corpo dele.
E uma mulher, ela pode seguir com uma gestação se ela resolver, mesmo que o parceiro não queira, né? Então, abortos é uma das coisas que impedem o nosso bom desenvolver dos nossos relacionamentos amorosos. Deixa eu ver o chat. Nem sempre sabemos dos abortos do nosso sistema. E aí, como fazemos? Muito boa pergunta, Rosana. Nem sempre sabemos. Sentimos que algo não está organizado. A gente pode reconhecer essas pessoas, esses seres, tá? E guardá-los no coração. A minha parte eu faço. Incluir. A minha parte eu faço. Incluir no coração, ok? E, gente, eu acho constelação, eu acho uma coisa maravilhosa, mas tem algo, eu vou usar aqui a capinha do meu celular para falar uma coisa para vocês. Constelação, ela tem a parte onde a gente abre o campo, que a gente vai fazer depois, né? Mas ela tem a parte filosófica, tá? A parte que fala das leis. São muitos livros que o Bert deixou, são muitos livros que a Sophie já escreveu e está escrevendo. Então é como se fosse uma forma. Isso aqui é uma forma para vocês? É uma forma, né? Isso aqui cabe em qualquer celular? Não, não cabe. Constelação não cabe para todos. Só cabe para alguns, ok? Só cabe para alguns. Algumas pessoas vão olhar para esse conhecimento e vão falar: não, isso não serve para mim. É, constelação é um erro de tradução, não sei se eu já disse para vocês. O nome é colocação familiar ou recolocação familiar. Quando foi traduzido do alemão para o português, houve essa confusão, tá? Por isso, às vezes, parece que tem a ver com astros, estrelas, mas não tem a ver, tá? E ela, então, é uma filosofia de vida, é um jeito de viver, aonde a gente olha para o nosso passado e inclui o que foi difícil. A gente olha para os acontecimentos que a gente não tem culpa, dos nossos pais, as escolhas da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós. A gente inclui no coração e a gente usa a gratidão como chave. A gratidão, ela é chave para qualquer fechadura, para qualquer tipo de coisa que esteja fechada, a gratidão abre. E eu tenho percebido que às vezes a gente não quer deixar pertencer a algo difícil que nos aconteceu. Essa é a parte mais difícil, tá? Será que eu deixo as partes difíceis da minha vida fazerem parte da minha história? Se eu fosse escrever hoje um livro bonito, olha que lindo, né? Poético esse nome, A Simetria Oculta do Amor. Se eu fosse escrever hoje um livro, eu contaria todas as histórias que eu vivi? Ou será que eu iria esconder algumas coisas? Então, deixar pertencer às coisas difíceis é uma tarefa para uma vida inteira. Uma vida inteira. E ficar aberto para que o outro, faça as escolhas que ele quiser. Às vezes o outro fez escolhas que você não concorda. E aí você exclui essa pessoa ou exclui esta escolha. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. É, o que seria uma parte difícil? Dá um exemplo. Por exemplo, ser deixada por um parceiro amoroso é super difícil. É uma frustração. Ser deixada, traição, a Ana está colocando ali. Ser deixado quando você ainda é muito pequeno. Às vezes os nossos pais eles têm que sair para o trabalho ou eles adoecem e eles precisam sair de perto de seus filhos. E os filhos passam necessidade afetiva ou necessidade material, isso é muito difícil. E isso causa algo que nos afasta do nosso parceiro, da nossa parceira. Hoje, quando somos adultos, é uma dinâmica que se chama amor interrompido, movimento de amor interrompido. A criança, ela precisava dos pais
e ela faz um movimento de ir em busca desses pais com a sua alma, e ela não tem os pais. Então, ela olha e fala: Meu Deus, não tem ninguém por mim, né? Não tem ninguém por mim. Isso causa movimento de amor interrompido. Você quer saber se você tem um sintoma de movimento de amor interrompido? Pergunte-se se é você que vai atrás do seu parceiro. Quando as pessoas são casadas e vivem juntas, é mais fácil perceber, tá? É você que vai atrás do parceiro ou o parceiro tem que vir atrás de você? Para dar carinho, para ter momentos de intimidade? É sempre o outro que tem que preparar ou você vai atrás e prepara? Porque, em geral, quem tem movimento de amor interrompido fez um movimento em direção aos seus pais e eles não estavam. Então, ele perde a confiança em fazer o movimento de ir ao encontro do outro. Isso, movimento de amor interrompido, atrapalha nos relacionamentos amorosos, atrapalha no trabalho. A pessoa leva o seu trabalho até um lugar, mas aí ela pausa, ela freia, ela não consegue fazer algumas coisas que ela tem que fazer, ela não consegue se vulnerabilizar porque ela perde a confiança no outro. Começa pelos pais e depois se derrama pela vida, tá? Eu acho que eu estou terminando, deixa eu ver aqui. Ó, a Anne colocou os segredos das famílias e ex-abortos, e os segredos de família, ex e abortos, ser excluído da família ou de um grupo querido por nós, viu, Cris? Tudo isso é parte difícil da nossa história. O que que a gente não conta sobre nós? O que que dói quando a gente lembra? É isso que a gente exclui da nossa própria história, ok? Se você conseguir olhar para isso e incluir no seu coração e dizer sim, me aconteceu algo difícil. Fui abandonada, fui abandonado, me deixaram, meus pais não estavam disponíveis, fui mandada embora do serviço. Ser mandada embora do serviço, gente, é horrível ser demitido. Que te tirem de algo, principalmente se você gostava do que você fazia, né? Assassinatos e suicídios, obrigada ali a Anne, o Paulo e a Ana estão me ajudando ali a lembrar coisas difíceis, tudo que é difícil. Todas as memórias que te doem são coisas difíceis que a gente quer esquecer, tá? Então, é, deixa doer, deixa doer. Quem tem medo de sentir a dor da frustração, quem tem medo de sentir, tem medo de viver. Quer escrever uma coisa bonita? Escreve isso. Quem tem medo de sentir, tem medo de viver. E a gente ensina, nós mulheres, tá? Ensinamos as nossas crianças pequenas a não sentirem, né? A gente tá lá, hoje mesmo a minha neném estava andando de bicicletinha, e aí ela caiu. Aí ralou o joelho. Aí o que que a mamãe Márcia foi lá fazer? Ai, não é nada. Vamos passar um remedinho, vamos assoprar para não dar dor. Não. Quem tem medo de sentir sou eu. Eu tenho medo de sentir essa dor. De repente, para ela nem está doendo. Então, eu não tenho que evitar que ela sinta dor. Eu tenho que dizer para ela: Nossa, está sangrando. Realmente deve estar ardendo isso. Deve estar doendo isso, né? Deve estar doendo. É assim mesmo, minha filha. Mas não tem problema, não. Depois você levanta, amanhã ou depois já vai estar tudo cicatrizadinho. É tão divertido andar de bicicleta. Não desiste de andar de bicicleta só porque arranhou o joelho, né? Então, por exemplo, eu, uma pessoa ferida desde o berço, né? Não sei se vocês conhecem minha história, mas eu fui uma pessoa muito pobre, né? É, de família muito humilde, tá? Mas nunca faltou nada. Meu pai sempre batalhou para criar 18 filhos. Eu sou a 18ª, né? E muitas vezes eu tive vontade de esconder algumas partes da minha história, né? Quem me vê hoje e escuta minhas histórias, às vezes ri comigo, né? Eu conto, por exemplo, que o chinelo Havaiana passava de um irmão para o outro, e quando ele chegava para mim, ele chegava sem o calcanhar. Vocês têm ideia do que é ter um chinelo Havaiana sem o calcanhar? Isso é uma história difícil, viu, Ana? Viu, Cris?
Essa é uma história difícil que aconteceu comigo, né? E eu fui olhando para ela, fui olhando para ela, fui olhando para ela, até que um dia, é, a minha mãe era viva ainda, ela abriu o guarda-roupa e caiu umas havaianas. Aí ela tirou todas e falou: Minha filha, para que tanta havaiana? Eu falei: Ah, não sei, eu gosto de havaiana. Aí minha mãe me deu a chave da cura. Ela falou assim: Eu acho que eu sei porque você tem tanta havaiana. Porque quando você era pequena, as havaianas chegavam para você sem o calcanhar. Olha que lindo! Não é lindo isso, gente? E aí eu falei: Uau, agora eu posso parar de comprar havaianas. Eu já entendi. A minha criança precisava ter esses muitos chinelos, né? Muitas orrotas, para que ela se percebesse com valor. E isso acontece muito, gente. Eu vejo como que as pessoas usam as coisas para emprestar valor, né? Por exemplo, a pessoa compra um carrão, porque no fundo, ela não se sente merecedora de alguma coisa. Então, ela compra um super carro para emprestar valor para ela. Ela compra uma super casa, se endivida para emprestar valor à casa, empresta valor para a pessoa, né? E aí, quando a gente faz o movimento contrário, primeiro eu sou e depois eu tenho. Então, primeiro eu sou. Quando eu olho para todas essas coisas difíceis que aconteceram na minha infância, eu falo: Uau, agora eu posso contar. E é engraçado, é até engraçado. Eu dou boas risadas com as histórias da minha infância, né? Tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se vocês quiserem perguntar, meus amores, podem perguntar, tá? Podem erguer a mãozinha, pode abrir o microfone. Ó, o que que impede o fluxo dos relacionamentos amorosos? Vai ser a última página, tá? Vai ser a última página. Dorme com um barulho desse. Abusos sexuais. Abusos sexuais, podem fotografar, por favor, essa tela, para vocês depois postarem lá no Instagram. Quem já está aí com o telefoninho do lado, pode postar, tá, gente? Porque essa aula aqui é para nos mostrar aonde é que tem, aonde é que tá onde é que tá a pedra no nosso sapato? Nós estamos sentindo uma pedra no nosso sapato? Estamos, né? Estamos sentindo, estamos todos aqui para falar sobre relacionamentos amorosos que não dão certo. Rosana, quer que eu volte? Não deu tempo, Rô? Tá, deixa eu voltar para a Rô, porque não deu tempo dela fazer. Aí tá. Então, muitas vezes nós estamos com uma pedra no sapato, um espinho no sapato, e a gente não sabe onde que tá. A gente só sente que dói. É oculto para nós. Quando você sabe aonde dói, você vai lá, tira o sapato e tira a pedra e tira o espinho. E você pode caminhar mais leve, não é verdade? Então, pessoas que foram abusadas sexualmente sentem dificuldades em se entregar totalmente. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? E quantos de nós fomos abusados? Porque simplesmente nós temos uma uma cultura, a gente vem de uma cultura. Olha, acompanha meu raciocínio, presta atenção. Como que foi o descobrimento do Brasil? Os espanhóis, europeus, né? Os europeus chegavam nas praias e encontravam quem? As índias e os índios nus, ok? Quando eles estavam lá na Europa, quem ficava nu na frente dos outros? Eram os bordéis. Nos bordéis estavam as pessoas nuas, tanto homens quanto mulheres. Eram, né, as prostitutas, os prostitutos. Quando eles chegam aqui, eles olham para as índias, os índios, as mocinhas, os mocinhos nus. O que que eles pensam? Uau! Uau! Chegamos e aqui nós vamos ser muito felizes? E aí, então, começa-se o abuso sexual, tirando a inocência dos nossos índios com um olhar que eles nunca tinham sobre eles. Andavam nus, para lá, para cá. A temperatura do nosso país nos faz andar nus, fazia andar nus, entende? Então, olha o abuso sexual, onde ele começa na nossa história. Quantos anos tem o Brasil? 520 anos, não sei, nem sei quantos anos tem nosso país de descobrimento, mas vocês veem como o abuso sexual ele vem
enroscado na nossa história como civilização? Vocês veem até onde a gente precisa ir 500 anos atrás para, de repente, curar um abuso? E talvez pensar que era natural, né? Então, quando a gente tem, presta bem atenção nisso, quando a pessoa foi abusada em- com pouca idade, ou não, se for com pouca idade, é muito possível que o abusador é quem inicia essa pessoa na vida sexual. E o início da nossa vida sexual, ele é muito importante. Vocês querem saber por que que é importante? Porque a gente se separa dos nossos pais. Olha a palavra, eu gosto de pensar na palavra sexual. Sexual. S-E-X-U-A-L. Sexual. Vem de seccionar. No português, seccionar, não é com X, tem um C ali, tá? É S-E-C, não sei se com dois S, agora me falhou a memória, mas seccionar, cortar. Nós estamos vindo lá pequenininhos, né, do nosso sistema mamãe e papai, né, da nossa família, e aí com pouca idade você tem um abusador que te mostra algo que agora você não tem mais a tua inocência, você se seccionou, você já está no indo para a vida. Tem muitas meninas que engravidam quando são abusadas, certo? Então, abuso sexual causa emaranhamentos sistêmicos. E na nossa família, se a gente não passou por isso, alguém passou. Como que a gente resolve isso? Olhando sem dó. Sem dó. Nós não precisamos ter dó, tá? Quando um destino de alguém é mais difícil do que o seu, quando você não quer o destino do outro, presta bem atenção nisso, quando você não quer o destino do outro, aquele destino é mais difícil do que o seu. Então você precisa olhar para essa pessoa com dignidade. Quando você olha com dignidade, você respeita aquele ser. Quando você olha com dó para o outro, você diminui. Você é menor, eu sou grande, eu tenho dó de você. Eu posso te ajudar, né? São salvadores, né? Querem sempre ajudar os outros, certo? Então vamos lá, meus amores, deixa eu ver o que mais tem no chat. Acolher a dor para não gerar frustração. Acolher a dor. Pri, que tarefa difícil que é acolher a dor, né? Uau! E aqui, gente, a gente acolhe a dor, tá? A gente acolhe a dor umas das outras, uns dos outros, né? Eu estou nessa área de cuidar das almas, né? Cuidar do coração das pessoas desde 2015, porque eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento humano em 2015, mas eu já tinha um trabalho que eu fazia na igreja, um trabalho terapêutico, eu fazia com a Bíblia. Eu tenho 3 Bíblias totalmente anotadas, gente. Eu anotava nas bordas, porque eu fazia pregação na igreja, nos grupos. Então, eu já vinha com uma parte de ajudar as pessoas usando, né, a palavra de Deus, que é altamente curativa. Né? E aí, quando eu entrei numa depressão profunda por causa da perda da minha mãe, me vi totalmente na vida e sem saber o que era o novo, né? E aí eu comecei então a conhecer a programação neurolinguística primeiro, depois a constelação familiar, né? E isso já vai fazer 10 anos. E aí eu vou lá na Alemanha colocar uma velhinha de 10 em cima de um bolo. Ai, gente, eu tô tão chique, eu tô tão feliz, eu quero que vocês fiquem felizes comigo, tá bom? Então agora eu vou parar de gravar. Eu já terminei. Gostaria de dizer para quem está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece, você pode me conhecer lá na minha página no Instagram, por Márcia Oliveira, ok? E se inscreve aqui nesse canal, deixa um comentário, envia esta aula para alguém que você conhece, que precisa ter esse conteúdo, precisa ser acolhido no coração, precisa entender que
Essa dor que essa pessoa que você conhece sente não é só dela, é de todas nós, tá bom? A partir de agora, então, eu deixo de gravar, porque agora a gente vai fazer uma constelação. Um abraço para vocês e até logo.